Quando eu estava estudando para o sacerdócio no seminário, eu estava em um tipo de retiro prolongado, um retiro que eu presumo que muitos de nós estejamos familiarizados, talvez até mesmo alguns de nós já o tenhamos feito de uma forma ou de outra. É chamado de exercícios inacianos, que em sua versão completa é uma espécie de retiro de 30 dias. Ou as pessoas o fazem em um fim de semana, às vezes o fazem durante 8 dias. E no início desse retiro, você chega a um ponto em que é encorajado, é orientado a meditar sobre o inferno. Foi um grande dia. Então, Santo Inácio, que é o criador do retiro, fundador dos jesuítas, da Companhia de Jesus, sempre encorajava a usar sua imaginação e sua memória e seus sentidos, e pedir a Deus para ajudá-lo a entrar em qualquer cena que você esteja tentando imaginar, como se estivesse lá e ali orar. E assim, porque minha memória e minha imaginação são o que são, isso foi bastante fácil para mim. Então eu estava meditando sobre o julgamento. Senti que, em oração, Deus me levou a uma sala que se parece com essa aqui e estava cheia de pessoas. Eles estavam todos avançando numa fila e Jesus estava sentado aqui em um trono real majestoso. As pessoas vinham chegando, uma após a outra. E quando cada pessoa chegava, eu via o Senhor sorrir e ele dizia: "Ó, bem feito! Bom e fiel servo! Espere até ver o que meu Pai preparou para você." Muito bem, muito bem, muito bem. E eu era a última pessoa na fila. Vou avançando, ficando mais perto e mais perto, ficando nervoso, porque estou me aproximando cada vez mais. E quando eu agora sou a pessoa na frente dele, ele baixa a cabeça, depois olha para mim e diz: "Afasta-te de mim. Você foi amaldiçoado no fogo preparado para o diabo e seus anjos." E eu fiquei lá parado. E enquanto estou lá parado, ele sai. E começo a entrar em pânico. Sem chance de ir à confissão. Sem chance de dizer que sinto muito. Acabou a areia da ampulheta. Eu estou sem tempo. De repente, este homem, eu, que costumava ter muito medo das pessoas, porque elas representavam uma ameaça para mim, por causa do que aconteceu comigo quando eu era criança, está ansiando por qualquer pessoa para conversar, e percebo que estou completamente sozinho. Como a eternidade agora, estou completamente sozinho. E eu estou apenas lá parado em um estado que eu nem consigo descrever honestamente. Enquanto estou lá parado, ouço alguém começar a rir lá do fundo. E de repente, essa criatura começa a caminhar em minha direção, rindo cada vez mais alto a cada passo, até chegar bem na minha frente. E ele me diz essas palavras: "Seu tolo, Deus prometeu a você uma vida abundante e interminável. Oh, espere só até ver o que eu tenho esperando por você." Neste quarto capítulo desta série, as coisas pioram. As más notícias, as horríveis notícias, pioram muito mais. Mas se não entendermos o quão ruim é a má notícia, quão horrível é a notícia horrível, nunca entenderemos por que a boa notícia é tão boa, então temos que continuar a ir mais fundo. Para que possamos fazer o que podemos no tempo concedido para esgotar isso. A palavra-chave é capturada e da última vez que rezamos pela graça da luz, queríamos ver o inimigo como ele é. Queremos ver como ele trabalha em nossas vidas, suas mentiras, suas divisões, onde ele nos acusa, onde ele nos tenta, onde ele nos desencoraja. O que queremos pedir agora, por mais estranho que pareça, é pedir a Deus que nos dê a graça do desespero. Isso não parece muito como uma graça, certo? O que eu quero dizer com a graça do desespero? Queremos pedir a Deus que nos ajude a entender quão absoluta e completamente sem esperança estaríamos se Ele não tivesse feito algo. Ok, faz sentido. Então, por mais difícil que seja, vamos pedir agora a Deus que nos dê isso.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó bom Pai, pedimos que o Senhor faça agora o que somente o Senhor pode fazer, que continue a expor não apenas o inimigo, mas também a nossa situação. Qual é a situação desesperada da humanidade, por causa do que aconteceu no início de nossa raça? Senhor, peço que compense todas as minhas inadequações. E novamente, ajude-nos a ouvir essas coisas da maneira que o Senhor sabe que será mais útil para cada um de nós. Pedimos tudo isso em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, muitas vezes, quando falamos sobre esse conteúdo central do Evangelho, a história bíblica, da maneira como estou tentando apresentá-la, é frequentemente referida como algo como as consequências da queda. A queda, sendo a rebelião de Adão e Eva, nossos primeiros pais, no início da nossa raça, que se sujeitaram às tentações, mentiras e enganos da serpente, que é uma imagem daquela terceira pessoa que está aqui no palco, que é o diabo, certo? Que era um bom anjo criado por Deus, que se rebelou por inveja de nós, e que quer nos destruir. Muitas vezes é dito que a consequência da queda é que fomos separados de Deus. Agora, não sei sobre você, mas quando eu tinha 19 anos, se você dissesse, ei, a consequência da queda é que você está separado de Deus, eu admitiria com um grande bocejo. Tipo, quem se importa? Você está separado de Deus. Bem, isso é verdade. Mas não é como se você estivesse separado de Deus, e vai poder fazer o que quiser. A realidade é que o que acontece no início da nossa raça é que, sem saber, nossos primeiros pais, venderam nossa raça como escravos, a poderes cuja tirania você e eu não podemos escapar por conta própria. Isso é o que aconteceu. Essa é a consequência da queda. Nós estamos acorrentados. Nós estamos escravizados. Infelizmente, porém, não são apenas nossas mãos. Somos nós, inteiramente. Não há esperança. Não há nenhuma esperança. É por isso que a graça é o desespero. Como devemos entender isso? O catecismo diz isso. Pelo pecado do primeiro pai, o diabo adquiriu certo domínio. A raiz dessa palavra é senhorio. Domínio, governo, autoridade, poder, controle. Há um certo controle que o diabo adquiriu sobre o homem. Mesmo que ainda sejamos livres, há uma captividade sob o poder daquele que daqui em diante teve o poder da morte, isto é, o diabo. Essa é a situação da raça humana. Somos cativos. De que? De duas coisas, especialmente. Morte e pecado, que, propriamente falando, são mais bem escritos em letras maiúsculas. Especialmente numa das cartas de Paulo, aos Romanos, mas em outros lugares também, essas duas coisas são mencionadas na história bíblica, como se fossem governos e experiência de governo, de uma forma ou de outra, tentando exercer controle sobre nós. Morte e pecado, controla o ser, então isso é algo que vai até o fim da sua vida. É um poder, um domínio. O pecado não é apenas algo que eu faça ou não faça, diga ou não diga. É um poder. Queremos tentar entender isso. Então, Paulo em sua carta aos Romanos, diz, portanto, assim como o pecado entrou no mundo, ou a esta palavra pode ser traduzida, como invadiu o mundo por um homem. O homem sendo Adão, no início da nossa raça, que caiu vítima da decepção do inimigo que disse, Deus não pode ser confiável. Caíram na esparrela porque Adão e Eva não tinham nenhuma experiência de algo dando errado. Nada. Eles viviam no Éden, viviam no paraíso, perfeito, tudo perfeito. Ninguém nunca ficou doente, eles nunca tiveram uma briga, ninguém nunca morreu, eles não tiveram um corte sequer.
tudo sendo pura felicidade. Pois assim, essa criatura foi capaz de enganá-los e fazê-los duvidar de que Deus não é bom, mesmo que eles não tivessem experiência do mal. Portanto, se ele foi capaz de fazer isso com eles, o que ele não poderá fazer comigo, que fui abusado quando criança? Ou com você, que perdeu seu marido? De outros eventos que aconteceram em sua vida, e na minha, que ele pode jogar. E ele joga. Então, o pecado invadiu o mundo. E a morte, o poder da morte, veio através do pecado. E assim, a morte se espalhou como um vírus. Ela penetrou em todos os homens. E Paulo continua dizendo: a morte, com M maiúsculo, reinou. A morte reinou. Ela governou sobre a raça humana. Ela tem autoridade sobre cada ser humano, e não há como escapar. É a única coisa que todo mundo nesta sala sabe que vai acontecer consigo. Não falamos sobre isso, não queremos pensar nisso, mas é a única coisa que todo mundo sabe com certeza que vai acontecer. Então, vamos tirar um tempo para pensar sobre isso. Sobre a prisão, sobre a escravidão que é a morte. Depois da rebelião de Adão e Eva, Deus diz aos nossos primeiros pais: é isso que acontece, essas são as consequências, isso é o que vocês acabaram de fazer, vocês acabaram de se vender como escravos. Felizmente, isso não é o fim da história, há mais por vir. Então, não é como se Deus estivesse simplesmente deixando-os punidos como crianças petulantes. É que somos formados do pó, mas enobrecidos por sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus diz ao pó: você voltará novamente. É o que diz um versículo da palavra de Deus. Não sei se você já segurou as cinzas de um ente querido. Eu segurei as cinzas da minha mãe, de meu pai e de meu irmão. E eu não posso dizer o quanto aquele versículo mudou minha vida. Aqui está meu pai em uma caixa. Ou meu irmão em uma caixa. Ou minha mãe em uma caixa. Alguém uma vez disse assim: você já enterrou alguém que você ama. Porque se você ainda não o fez, você ainda o fará. E conhecerá a dor da morte de perto e pessoalmente. Ela assombra tudo nesta vida. Eu enterrei minha mãe, meu pai e meu irmão em um período relativamente curto de tempo. Meu pai e meu irmão dentro de 2 meses um do outro. Pareceu como ser atropelado por um caminhão 2 vezes quando aconteceu. Minha mãe morreu pouco tempo depois. Ela era a mulher mais elegante que eu já conheci. Junto com meu pai, o herói da minha vida. Minhas irmãs estavam ao redor da sala. Meu pai já tinha ido embora. Meu irmão já tinha ido embora. Nós sabíamos que ela estava morrendo naquele dia. Lembro-me de que minha mãe começou a ficar com os pés gelados. Talvez alguns de vocês tenham passado pela experiência de estar com seus entes queridos, e tenham experimentado isso. Meu pai nos deixou uma boa quantia em dinheiro. Tivemos médicos incríveis. Tivemos ótimos cuidados de enfermagem que estavam disponíveis 24 horas em nossa casa. Não importava. Não há nada, que eu saiba, que faça você se sentir tão impotente quanto a morte. Eu estava assistindo isso, e perdendo minha mãe, centímetro por centímetro, enquanto se movia pela perna dela acima. Foi aterrorizante, sóbrio, e humilhante, tudo de uma vez. E eu não podia parar aquilo. Porque a morte é um poder. A morte é tão grande, tão agressiva, tão penetrante, diz um autor, que a única maneira adequada de falar sobre a morte é semelhante à forma como se fala de Deus. A morte é o poder vivo, e a presença neste mundo que parece ser Deus. Novamente, é a única coisa que sabemos que vai acontecer conosco. Pode ser Covid, pode ser um ônibus, pode ser um acidente de avião, pode ser enquanto dormimos.
vai acontecer. Portanto, sabendo disso, a escravidão que é o pecado, é mais fácil de provar. Agora, por mais estranho que isso possa parecer, deixe-me fazer uma pergunta. Você já teve a experiência de fazer algo que não queria fazer, que você sabia que não deveria fazer, que até odiava fazer, e ainda assim o fez? Por que eu faço isso o tempo todo? Já se perguntou por quê? Bem, o porquê é por causa da escravidão que é o pecado. Assim como a morte, o pecado é um poder. Não é apenas algo que eu faço. É algo que eu faço, mas em conluio com este poder, eu coopero. Paulo novamente, em sua carta aos Romanos, afirma que o pecado reinou, dominou, governou, teve poder e prevaleceu. Fomos vendidos sob o pecado como resultado de nossos primeiros pais. Então, Paulo continua a dizer: eu não entendo minhas próprias ações. Eu faço o que não quero, mas faço a própria coisa que odeio. Eu não conheço ninguém que não possa se relacionar com isso. Essa é a história da vida de cada pessoa. Lembro-me de aconselhar um casal uma vez, há muitos e muitos anos. O marido era um viciado em crack. Crack é como a droga demoníaca máxima. Meu cunhado, que tirou a própria vida, usou crack. Crack cria um alto nível em seu cérebro que você nunca pode replicar fisicamente. E a pessoa sabe disso. O viciado sabe disso. Mesmo sabendo que não poderá ter essa experiência novamente, fará qualquer coisa para conseguir mais uma dose. E esse senhor, ele vendeu os móveis da casa, vendeu seu carro, até mesmo se vendeu para conseguir outra dose de cocaína. E eles estavam sentados lá em meu escritório e a esposa furiosa. Ela gritava com ele. Paulo pinta um quadro preto e branco de uma situação humana. Ou se vive a serviço do pecado ou a serviço de Deus. Eu não tinha percebido isso quando era mais jovem, mas refletindo depois, cheguei a ver que era isso que eu estava fazendo. Eu estava obedecendo ao pecado. Eu estava a serviço do pecado. Eu achava que estava apenas fazendo o que queria, mas não estava fazendo o que queria. Eu sabia disso, porque não gostava do que estava fazendo, mesmo tentando me enganar, pensando que gostava. Então, ou se vive a serviço do pecado e permanece em cativeiro espiritual, ou se vive em obediência a Deus e desfruta da libertação da escravidão do pecado. É um quadro de escolha apenas sim ou não. Não há como ficar em cima do muro, não há terceira opção. Não há terra de ninguém. Aqui está como outra pessoa coloca isso: ninguém é capaz de ser capitão de sua própria alma, mestre de seu próprio destino. Isso simplesmente crava uma estaca no nosso coração. Como assim? Não, isso não é verdade. Eu sou meu próprio homem. Bem, você não é, desculpe. E você não é sua própria mulher, lide com isso. Cada um de nós é influenciado por impulsos inconscientes, dos quais nem sequer estamos cientes, e sobre os quais temos pouco controle. Paulo, ao contrário do típico cidadão atual, não pensa em termos de seres humanos autônomos. Ninguém é livre no domínio deste mundo, como ele é. Ou vivemos nossas vidas nas garras de um poder que destrói a alma, ou somos entregues à obediência da fé. Jesus conta uma parábola muito enigmática nos evangelhos. Ele está tentando nos dar lentes bíblicas, está tentando nos ajudar a entender a história. Ele está tentando garantir que estejamos assistindo ao rolo certo do filme. E ele diz assim: quando um homem forte, totalmente amado, guarda sua casa, suas posses estão seguras. Quem é o homem forte? O homem forte é o diabo. Qual é o palácio dele? Este mundo. Ele é o príncipe do poder, o Deus deste mundo. Quais são as posses dele? Você.
E eu? Esperança não há. Não há saída. E a melhor ilustração disso, que eu posso pensar, é o horrível flagelo que é o tráfico humano. Fora do aborto, se há um mal maior em nosso mundo agora, em uma escala maior do que o tráfico humano, eu não sei o que é. Existem mais escravos agora do que em toda a história do mundo, tanto econômicos quanto sexuais. Lembro-me de estar em um retiro, com um grupo de estudantes universitários, há alguns anos, e a maioria deles eram de mulheres jovens. Quando estávamos falando sobre esse tópico, senti que o Senhor me deu essa imagem. E então, talvez, especialmente para vocês irmãs, eu quero convidá-las a tentar entrar nisso, por mais doloroso que seja. E para os irmãos, pode ser essa imagem ou pode ser estar na prisão, pode ser um campo de concentração. Não sei o que é, mas aqui está a imagem. E vou pedir que você tente fechar os olhos. Se você consegue fechar os olhos e ver coisas, quero convidá-lo a fazer isso, quero guiá-lo através de algo. Então, gostaria que você imagine, em sua mente, que foi levado, e está preso e acorrentado. Ninguém sabe onde você está, e ninguém está vindo atrás de você. Você está na posse de alguém que ama e vive para usar você, para zombar de você, para humilhá-lo, para provocá-lo. E essa é sua vida. E será sua vida até que ele se canse e se livre de você, ou fique entediado, e você simplesmente fique lá. Essa é a nossa situação. É por isso que as más notícias são tão ruins. Eu não consigo descrever adequadamente o quão ruins são, na verdade, são ruins além do que se possa imaginar. Graças a Deus, não é o fim da história. Recentemente, estava liderando um grupo de irmãos e irmãs em um retiro, e alguém me abordou depois disso e disse: "Por favor, me diga que não vamos parar por aqui, que esse não é o fim." Eu disse: "Não, este não é o fim, mas precisamos ficar aqui por um tempo." Então estamos rezando por luz e desespero, certo? Queremos uma luz para ver quem é o inimigo, e como ele trabalha. Queremos desespero, por quê? Porque queremos entender o quão completamente sem esperança estaríamos, se algo não tivesse acontecido, se Deus não tivesse feito nada. Então, voltando para aquela citação da sabedoria, o autor diz: "Porque o diabo é invejoso, a morte entrou no mundo, e aqueles que estão em sua posse a experimentam." Observe o tempo verbal usado, o presente. Não é simplesmente que aqueles que foram vendidos como escravos vão morrer. Aqueles que estão em sua posse a experimentam agora. Ao olhar para trás em minha vida, especialmente em um determinado segmento da minha vida, eu estava andando, mas eu era um morto-vivo. Eu estava experimentando a morte. Eu não estava inteiro, eu estava fragmentado. Minha vida não estava integrada. Minha vontade estava desorganizada no melhor dos casos, e embora eu tentasse colocar uma fachada de que tudo estava ótimo. Sim, estou muito bem, obrigado. Mas interiormente tudo estava errado e eu me sentia preso. Então, vamos tirar um tempo agora e refletir sobre essa pergunta. Novamente, queremos tentar capturar isso. Onde estou experimentando a morte agora? Por que Deus quer nos mover agora para um lugar onde não estaremos sob o controle do diabo? Estamos entrando em um lugar de maior e maior liberdade, e a maior e maior liberdade vem do entendimento. Ah! É aqui que Ele está trabalhando em minha vida. Ok, eu vejo isso. Assim eu posso criar minha própria estratégia, minha própria tática. Por que Deus quer que eu seja livre? Por que Deus quer que eu tenha vida? Por que Deus quer que eu vença? Ok. Então, vamos refletir sobre isso. Onde estou experimentando a morte agora?